Meu nome é Igor Mantovani, eu sou médico oncologista do Grupo Sonhe, de Campinas, e também médico oncologista do Hospital da Mulher da Unicamp e o CAISM. Bom, câncer de mama, ele pode se manifestar, na maioria das vezes, ele se manifesta através de nódulos no seio. Esses nódulos podem ser perceptíveis à palpação, então algumas mulheres vão notar nódulos eventualmente na palpação durante o banho ou até mesmo se examinando, se palpando. Ou, em alguns casos, esse nódulo ele pode ser diagnosticado através de métodos de imagem de rastreio, né? Então ultrassons, mamografias de rotina e que eventualmente encontrem um nódulo que não era perceptível na palpação ou no exame clínico. Então essas são as duas maneiras no qual o câncer de mama geralmente aparece. Mais raramente, daí até de maneira preocupante, algumas mulheres vão apresentar-se com doença avançada. Então dores ósseas, por exemplo, por acometimento do câncer em outros órgãos que não a mama. Então dor óssea, como eu dei o exemplo, queixas abdominais, eventualmente queixas pulmonares, como falta de ar, desconforto para respirar. Em alguns casos, que de fato é bem preocupante, até queixas neurológicas. Então alterações como dor de cabeça, mau funcionamento de mãos e pernas, já por um acometimento avançado do câncer a nível do cérebro. O câncer como um todo, né, ele é uma doença que a sua incidência evidentemente aumenta com a idade. Então o câncer ele é uma doença que tende a surgir com o avanço da idade cronológica. No câncer de mama, claro, todas as mulheres têm um risco de câncer de mama, pelo simples fato de serem mulheres e de terem a própria produção hormonal que eventualmente pode induzir e está relacionado a alguns tipos de câncer da mama. Homens também podem ter câncer de mama, isso não é um absurdo, isso pode acontecer, é claro que mais raro. Mas sim, o câncer da mama ele é um câncer que geralmente tende a surgir a partir dos 40, 50 anos, então ele tem uma relação com a idade. Não é impossível mulheres jovens, de 20 e poucos, 30 anos, apresentarem-se com câncer da mama. E daí é importante a gente chamar a atenção que, às vezes, esse surgimento do câncer, ele tem uma correlação não só com fatores de exposição, obesidade, cigarro, enfim, outros fatores de risco, mas também com uma correlação genética. Então, quando a gente vê uma menina de 20 e poucos anos, uma moça de 30, 40 anos, com câncer de mama, e daí geralmente são cânceres às vezes até mais agressivos, certamente a gente tem aí que pesquisar a linhagem familiar e até lançar mão de estratégias de investigação genética para identificar um risco familiar de câncer hereditário, que nós chamamos, um câncer que se transmite através das linhagens familiares. Eu acho que quando a gente fala do Outubro Rosa, né, é um mês que a gente reserva para falar sobre câncer de mama, para desmitificar algumas informações, para trazer informações novas que eventualmente tenham surgido, mas também para trazer informações que são simples, por exemplo, na questão do autoexame, né? O autoexame ele ajuda, na verdade, a mulher a se conhecer, a se palpar, a se notar e perceber alguma alteração que pode eventualmente estar presente no seio ou na região de axilas e tudo mais. O autoexame em si ele não previne câncer, né? A prevenção de câncer, na verdade, é identificar fatores antes do surgimento do câncer. A própria ultrassonografia e mamografia, na verdade, elas têm um impacto, sim, em diagnóstico precoce, né? Então, quando a gente encontra um nódulo numa mamografia, a gente não está prevenindo câncer, a gente está, na verdade, diagnosticando precocemente no momento inicial e no momento em que as formas de tratamento, sejam elas cirurgias, quimioterapia, tratamentos orais, radioterapia, que essas formas consigam curar essas pacientes, né? Então, a respeito do autoexame, eu acho que ele é válido, ele é importante, ele precisa ser estimulado, mas sozinho ele não faz a função que a gente quer divulgar com o Outubro Rosa. É importante o acompanhamento médico regular,
É importante o exame do próprio médico, o exame clínico das mamas e axilas. É importante a rotina periódica de exames que variam tanto de ultrassom, mamografia ou eventualmente ressonâncias magnéticas, né, que é um exame de maior tecnologia. E é importante a gente identificar mulheres de maior risco, né? Então, fatores de risco de câncer de mama tem que ser identificado. Então, a obesidade é importante, então combater a obesidade, combater o sedentarismo. Cigarro e álcool são fatores de riscos para cânceres diversos e também tem correlação com câncer de mama. E aí um ponto importante, né? Falamos há pouco sobre a questão genética, a questão familiar. Então identificar na sua família, na sua proximidade dos familiares, pessoas jovens que tiveram câncer de mama, câncer de ovário, câncer de próstata, e daí a importância do histórico de câncer nos homens, né? Porque são cânceres que podem em algum momento se relacionar. É claro, é um percentual menor, a grande maioria dos cânceres eles são esporádicos, mas a parte hereditária, a parte familiar tem que ser identificada. Então se você tem lá uma prima muito jovem que teve câncer de mama, eventualmente veio a falecer por câncer de mama num cenário de idade bem jovem, isso é um ponto que tem que ser levado em consideração. Quanto mais próximo o familiar, maior assim, o risco da gente estar diante de uma síndrome ou de um contexto hereditário, né? Então se você tem a mãe, uma irmã, eventualmente primas de primeiro, segundo grau, né, que tenham tido algum câncer que tem essa característica genética hereditária, isso precisa ser contado para o seu médico, porque a gente pode sim identificar uma família de maior risco e hoje nós temos exames que identificam pacientes com algum tipo de mutação no DNA e que tenham aí um maior risco de câncer. E daí a gente volta a falar de prevenção. Quando eu identifico uma paciente que tenha um maior risco familiar, porque a mãe ou algum parente próximo tem ali um DNA alterado através de exames genéticos, e essa paciente acaba tendo também essa informação genética no seu exame, certamente essa paciente vai ser encaminhada para um aconselhamento genético, encaminhada para muitas vezes estratégias de tratamento preventivos, tá? Acho que a função do público masculino é também ajudar a conscientizar as mulheres, né? E até a se conscientizar. Falei há pouco que o homem também pode ter câncer de mama, isso é raro, claro, responde aí por 1 a 2% dos cânceres de mama na população como um todo, mas pode acontecer. Mas acho ajuda na questão da difusão dessas informações, né? Não é tão frequente a mulher procurar o médico ou o profissional de saúde porque foi percebido por outro familiar ou por alguma pessoa do sexo masculino algum tipo de alteração, né? Mas é mais, eu acho que o incentivo a essas informações, o incentivo à difusão dessas informações para que as mulheres escutem, entendam e passem isso adiante e passem a praticar isso, né? Não só o autoexame, mas a rotina de exames, o cultivo à sua saúde.